Ok, então, pessoal, bom dia. Nossa reunião de alinhamento, nossa primeira reunião, na verdade, após a nossa oficina de alinhamento, que foi uma oficina bem rápida, eu diria até que um pouco atropelada, né? Porque eu planejei de uma forma e ela acabou se dando de outra. Acho que as nossas limitações ainda com o próprio uso do SEI acabou gerando aquela situação, né? Tanto a questão de saber operar o sistema, quanto a próprio funcionamento do sistema, né? A gente ainda está nesse processo de implantação, então nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo está vinculado às suas unidades, nem todo mundo está com o e-mail, com a senha atualizada, né, para usar o SEI. Então a gente está também aproveitando esse momento do PGD para alinhar o sistema, que vai ser o sistema de gerenciamento dos nossos processos internos aqui na universidade, certo? Então, com toda a tranquilidade do mundo, a gente vai conduzir essa primeira etapa do PGD. A gente planejou começar com uma etapa de um mês, mas, pelo que a gente está percebendo, essa etapa ela precisa ser prorrogada, né, para a gente ter um pouco mais de fôlego, até para vocês que estão começar de fato sabendo, né, os passos que tem que realizar, as obrigações, enfim, e por enquanto a gente não tem isso muito claro, nem a nível de gerenciamento do PGD, nem a nível de participantes, né, nem a nível operacional aí, a ponta que vai, de fato, realizar o PGD, que vai entrar em PGD. Então, essas coisas precisam estar bem claras, porque a gente espera que esse grupo aqui seja o grupo que vai levar as informações do PGD mais adiante, tá certo? E aí, quando a gente fala que a gestão do PGD ainda não está muito tranquila com o processo, é no sentido de que o próprio PGD ele é uma ferramenta nova no governo federal, né? Apesar de já funcionar em diversas instituições, já se apresenta há um tempão no Poder Judiciário, por exemplo, mas na realidade das universidades ainda é uma novidade, até porque o modelo de PGD que foi implantado do ano passado, né, de julho desse ano para trás, é um modelo que já não existe mais. Então, a gente já está se adaptando à nova instituição normativa, então já é uma outra concepção de PGD, certo? E aí a gente precisa já começar com esse formato. E aí quem participou da nossa última reunião com o MGI, a gente já havia tido outros encontros com eles, e a percepção que eles nos passam é exatamente essa: olha, fiquem à vontade, modelem o PGD a partir da realidade de vocês, porque de fato a gente não tem ainda um modo de como fazer claro, né? Porque tudo depende da autonomia universitária, tudo depende da nossa realidade, como a gente vai alinhar os objetivos estratégicos da instituição com as entregas de cada unidade, certo? Mas a gente já tem claro muita coisa, e isso que a gente tem claro, a gente precisa já alinhar com vocês, né? E é por isso que a gente está marcando essa reunião e vai agendar outras para a gente ir, aos poucos, entendendo o que é o PGD, aprendendo a interpretar cada um dos instrumentos que são colocados para a gente, certo? Tentar fazer o PGD acontecer sem grandes atropelos, né? Que venha a ser, de fato, uma ferramenta para auxiliar a gestão universitária e não para retardar ela, né? Para atrapalhar ela. Se eu só estou vendo aqui o comentário de Wanda. Hoje mesmo o SEI não reconheceu a senha, não consegui acessar. Pois é. Aí a gente vai acompanhando esses relatos, Wanda, e especialmente com auxílio do pessoal da STI, professor Dave, a Ana Flávia, que vão nos auxiliar nesse processo aí de acesso ao sistema, de funcionamento do sistema, né? A gente sabe que o SEI ainda
apresentam uma série de erros, a gente tenta, por exemplo, gerar PDF de processo e o sistema não gera. Então, são questõezinhas, não sei, de programação, de modificações que vão acontecer na medida que a gente vai usando o SEI, né? Que são naturais, a gente espera que aconteça mesmo e que a STI está atenta e vai ajustando ao longo do processo, né? E aí, que bom que a gente está com um grupo reduzido e pode controlar isso. Eu fico só imaginando se a gente tivesse aberto para a universidade toda, como é que não estaria a nossa situação, né? Então, vamos alinhando aos pouquinhos que as coisas vão dar certo. Então, tá, depois desse preâmbulo aqui, vamos... A nossa pauta de hoje é discutir um pouco dos objetivos da etapa 1, certo? Relembrar vocês que a gente tem 2 objetivos com esse primeiro momento, então a gente não está começando, a gente planejou começar de fato o PGD e de fato está começando, só que ele está começando de um modo a ser avaliado, a ser acompanhado, né? Então eu até orientei lá no grupo que a gente registrasse o nosso ponto, né? Não deixasse registrar o ponto, porque enfim, a gente não sabe exatamente como é que as questões legais podem chegar para a gente, e como a gente ainda não tem uma instrução normativa fechada, a gente já tem uma minuta já pré-elaborada, então a gente não sabe como isso, algum órgão de controle vai interpretar um PGD que ainda não está devidamente normatizado, né? A gente tem uma portaria que autoriza, já dá as diretrizes gerais, mas a gente precisa ainda de uma instrução normativa dando os fluxos, modelos, os documentos, os procedimentos para, de fato, o PGD acontecer. Isso a gente não tem, a gente está elaborando agora, tá certo? Então, se for necessário, a gente apresenta, todos os servidores estão batendo ponto, a gente está numa fase de teste. Se a gente conseguir ter mais segurança legal para a gente orientar que todo mundo deixe de bater o ponto, né, estejam dispensados, a gente vai informar, tá? E a gente acredita que isso vai acontecer ainda esse mês, então vamos com tranquilidade que as coisas vão se organizando, tá bom? Então, o nosso primeiro objetivo nessa etapa 1 é validar os procedimentos básicos para a operacionalização do PGD no SEI, certo? E o segundo objetivo é dimensionar a capacidade operacional necessária para a gestão do PGD. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre esses 2 objetivos, tá? Como é que a gente está no alcance deles. E ao mesmo tempo, a gente fazer uma atualização do calendário de implantação, tá bom? Então, seriam esses 3 pontos, os 2 objetivos e a atualização do calendário de implantação. A Andréia acabou de entrar, e ela... Bom, ela estava num compromisso agora, né? Então, Andréia, só para te situar, fiz aqui uma introdução geral de como é que a gente está pensando, o PGD, né? Como é que a gente se encontra mais ou menos hoje, e a nossa pauta de discussão, né? Que vai se fixar justamente no alcance dos objetivos da primeira etapa do PGD, que a gente definiu e que precisa acompanhar para, a partir do cumprimento desses 2 objetivos, a gente abrir a segunda etapa, tá bom? E eu quero, ao longo da nossa conversa de hoje, pontuar algumas questões sobre esses dois objetivos. Eu não sei, você quer acrescentar mais alguma coisa à pauta? Não, depois porque, na verdade, eu queria falar só sobre a questão dos processos em si, né? Mas Sim. você pode continuar, fica à vontade. Não, perfeito. E é um desdobramento, na verdade, dos 2 objetivos, tá? Então, antes da gente começar efetivamente, eu queria só perguntar se alguns dos presentes têm alguma coisa, alguma pauta, algum ponto a acrescentar na pauta para a gente já aproveitar e discutir também aqui, ou se a participação de vocês pode se dar ao longo dos objetivos mesmo, da discussão dos objetivos da etapa. Alguém tem algo a colocar aí sobre o PGD? Não? Então, beleza, vamos
Sim, a Ana Flávia colocou aqui, né? Querendo saber o que houve exatamente, acho que no caso de Wanda, né? Então, aí, cada um que teve problema pode entrar em contato com a Ana Flávia, que ela vai auxiliando, tá bom? Então, bom, gente, vamos então começar a primeira questão, validar os procedimentos básicos para a operacionalização do PGD no SEI, é o nosso primeiro objetivo. Para isso, a gente está definindo um fluxo, ou alguns fluxos, né? A nossa ideia é que o PGD ele aconteça dentro do SEI com um único processo, então a gente não vai ficar criando vários processos do PGD, então é um único processo vinculado a um plano de entregas. Então, a unidade elabora um plano de entregas de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, 1 ano no máximo, não importa, mas o plano de entregas foi cumprido, aquele processo ele é encerrado, tá bom? E para se abrir outro processo, é outro plano. Eu estou falando isso porque, de repente, alguém conhece como é que o UFT fazia. O UFT criava processos diferentes, né? Um processo para adesão, um processo para execução, porque os processos da UFT estavam orientados pela instrução normativa anterior, né? A IN 65/2020, que já não se aplica mais. Então, a gente não precisa mais de portaria autorizando cada servidor a entrar no PGD. Não precisa mais. A única portaria que a gente precisa é que já foi publicada, é a portaria de autorização do PGD, aqui na UFNT, e isso basta. Tá bom? Então, nacionalmente, institucionalmente, a gente já está respaldado, já pode começar o PGD, a execução já pode acontecer. Só que aí a gente precisa apenas organizar essa gestão do PGD institucionalmente, né? Como a gente não tem um sistema próprio de gestão que já se comunica com outras interfaces e é automático, gera relatórios e tal, a gente está improvisando o SEI, e aí nesse processo de improvisação a gente está tentando moldar alguns procedimentos, certo? Então, dentro desses procedimentos, a gente tem alguns papéis, e o primeiro dele é talvez o papel principal de todo o PGD, que é o da chefia da unidade de execução. Tá bom? A chefia da unidade de execução, ela é o elemento central da gestão do PGD nesse novo modelo, tá bom? Por quê? Porque é a chefia que é responsável pela elaboração e execução do plano de entregas da unidade, tá? O plano de entregas é o que dá o norte, é o que diz o que a unidade faz, quais são os prazos, qual é a quantidade, né? E esse plano, ele é referência para a produção dos outros documentos, dos planos de cada servidor da unidade. Mas a avaliação final, aquela avaliação que vai perceber, vai compreender se o PG dele, de fato, ele foi efetivo institucionalmente, é a avaliação que se dará sobre os planos de entregas da unidade, tá bom? Porque o servidor em si, ele não será mais avaliado por atividade, mas pelas contribuições dele ao plano de entregas. Então, o foco é sempre o plano de entregas, e aí cabe à chefia acompanhar a execução de cada plano de trabalho de cada servidor, ver como é que cada um está contribuindo para cada uma das entregas que o plano de entregas orienta, tá bom? Então, o primeiro elemento, o primeiro ator que a gente pode apontar aqui é a chefia da unidade de execução. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar, que eu estou falando, ficar mais palpável. Eu vou compartilhar com vocês a minha janela, das minhas anotações da reunião de hoje, para vocês verem o que é que eu estou falando aqui. Então, eu anotei aqui, está meio em formato de rascunho, vocês vão perdoando, mas serve para a gente se orientar, tudo bem? Todo mundo enxergando, né? Então, o nosso fluxo inicial está aqui. Primeiro, tudo começa com a chefia da unidade de execução. Essa chefia, ela cria o processo, o PGD, elabora o plano de entregas da unidade, eu estou aqui chamando de
tá? Mas a gente não definiu uma sigla exatamente, só para reduzir, que aí esse plano de entrega da unidade é aquele com um formulário específico que todo mundo já elaborou, já encaminhou, tá? E o fluxo de entregas da unidade, que é o homólogo ao antiga tabela de atividades. Só que é diferente da tabela de atividades porque ela, na verdade, ele delineia as entregas do setor. E aí a gente precisa conversar um pouquinho hoje sobre o que é uma entrega, né? Acho que a André vai tocar nesse ponto quando for falar dos processos que chegaram. A gente precisa ter claro o que é uma entrega, né? E aí nem todo mundo tem isso claro, nem todos os planos de entrega demonstraram clareza acerca desse conceito, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Alguns é somente uma questão de como redigir a entrega, e outros é uma questão também de compreender qual é a entrega do seu setor. A gente sabe, em linhas gerais, quais são as demandas que a gente recebe, quais são as atividades que a gente faz, mas a gente não tem uma noção muito clara de qual é o produto, qual é o resultado do meu trabalho, né? E aí esse resultado, esse produto, esse serviço que é mais palpável, né, que de fato é a razão de todas as atividades, ele é um pouco obscuro ainda para enfim, para os servidores, para as unidades, para as chefias, tá bom? Mas, assim, como a gente está começando, está aprendendo, isso é natural que aconteça dessa forma. E aí, depois de elaborar esses dois documentos, a chefia da unidade de execução encaminha para o nível hierárquico superior. E aí eu estou colocando aqui uma questãozinha que é mais para mim mesmo, né, para a Andréia também, para nós que estamos aqui gerenciando esse processo de implantação do PGD. A nossa instrução, nossa portaria, melhor dizendo, ela conceitua as unidades técnicas, que seriam o quê? Seriam as pró-reitorias, seriam as superintendências, seria a reitoria, seriam os centros também, que são essas unidades que estão contempladas no regimento da universidade, que estão aí na estrutura organizacional como esses órgãos administrativos superiores, né? Então, seria uma forma da gente atribuir algumas competências que a IN 24, que disciplina o PGD, elas deixaram vagas e deixaram alinhadas à instância superior da universidade. Então, seria o reitor responsável por essa demanda, né? Então, como a gente sabe que isso é inviável no nosso contexto, a gente acabou optando por essa nomenclatura que é usada em outras instituições, né, com outras normativas também do PGD. O pessoal acabou tendo essa ideia e a gente achou que isso seria útil para a nossa realidade. Então, a gente pensou, né, nesse conceito de unidade técnica para suprir essa necessidade de competência institucional, tá bom? Então, mas os conceitos, eles não necessariamente eles se confundem, né? O nível hierárquico superior, ele está previsto na IN 24 e diz respeito justamente a essa instância imediatamente superior à unidade de execução. Então, a gente pode pensar aqui na Divasa, em Tocantinópolis, né? Que é uma divisão que está abaixo de uma coordenação e a coordenação está abaixo da direção do centro, certo? A Divasa, como uma divisão, ela pode ser uma unidade de execução, ela tem uma chefia, certo? E aí, o nível hierárquico superior seria a coordenação. Então, a coordenação receberia o plano de execução da Divasa e essa coordenação aprovaria o plano de execução. Simples assim. Se, por um lado, a unidade de execução não for a Divasa, mas for a CORDAC, né, que é a coordenação que subordina a Divasa, a CORDAC elabora o plano de execução e o fluxo de entregas, né, o plano de entregas e o fluxo de entrega, melhor dizendo. E aí a direção é que é o nível hierárquico superior, tá? Só para a gente ir compreendendo essa relação entre unidade de execução
e nível hierárquico superior. E o papel do nível hierárquico superior é de acompanhar, basicamente, que aquela unidade ela está se candidatando a ser unidade de execução do PGD, a ter PGD funcionando ali naquele setor, né? Ela dá o aval e depois avaliar, né? Acompanhar a execução, ter ciência de que a coisa está acontecendo, tá bom? Mas ela não é responsável pela execução do plano de entregas. Então, se o plano de entregas é da Divasa é quem é responsável por acompanhar, por executar. A chefia da Divasa, né? Se o plano de entregas for da Cordac, então é a Cordac que é responsável. E por aí vai, tá bom? Mas então, a chefia da unidade de execução, então, ela elabora o plano e o fluxo e encaminha para a unidade o nível hierárquico superior, tá bom? O nível hierárquico superior, então, analisa o processo, tá? Aprova, aí, no caso aqui, a gente já está considerando que aprova o plano de execução, plano de entregas, né? E o fluxo de entregas também da unidade, por meio de um ofício. E a gente já elaborou esse ofício, deixou lá como modelo, e depois a gente queria ouvir vocês sobre o conteúdo desse ofício, se está claro, se a gente poderia melhorar, tá bom? Então, esse é o momento da gente atualizar esses documentos também. E depois de elaborado, de assinado esse ofício, retorna o processo para a unidade de execução. E aí a unidade de execução, essa da chefia, recebe, então no terceiro passo, e encaminha para pessoas, tá bom? O processo com esses 3 documentos, o plano de entregas da unidade, o fluxo de entrega da unidade e o ofício assinado, tá bom? Todos os 3 assinados. Então, a ProPessoas analisa o processo, emite parecer, devolve para execução ou, no caso de haver algum problema, para ajustes, certo? E aí, André, em algum momento eu vou terminar de falar aqui do fluxo, de modo geral, e aí eu passo a palavra para a Andréia falar um pouquinho dos processos que a gente recebeu, tá bom? Para a gente ir adiantando aqui. Então, depois para pessoas emitir o parecer, ela devolve para a unidade de execução, e aí a chefia da unidade de execução, mais uma vez, né, informa aos subordinados o período de execução do PGD e a elaboração dos planos de trabalho dos participantes. Aí, nesse momento, quando o processo chegar à unidade de execução, que a chefia dá o ok, olha aí, pessoal, todo mundo, o plano de entregas foi aprovado, está aqui disponível, vocês elaborem o plano de trabalho de vocês, vamos pactuar, né, o plano de trabalho, aí eu estou falando elaborar, mas na verdade é um papel conjunto, né, tanto a chefia da unidade de execução quanto o participante do PGD, eles elaboram em conjunto o plano de trabalho, porque o plano de trabalho tem que estar alinhado ao plano de entregas. Então, qual é a contribuição do servidor para cada uma das entregas, ou para as entregas de um modo geral da unidade? E aí o servidor, junto com a chefia, vão decidir isso, tá? Quando a gente chegar nessa etapa de elaboração do plano de trabalho, a gente vai poder conversar com mais tranquilidade sobre isso, tá? Então, os participantes do PGD pactuam, então, os respectivos planos de trabalho e os termos de ciência e responsabilidade, né, que são 2 documentos, o plano de trabalho e os termos de ciência e responsabilidade, pactuam com a chefia e executam o plano, registrando as ocorrências 10 dias, em até 10 dias após o encerramento do período de execução, certo? A gente tem também esse prazo a ser cumprido, e quando a gente estiver falando especificamente dos planos de trabalho, a gente vai bater nessa questão. Passada a execução do plano de trabalho, a chefia da unidade de execução, mais uma vez, então a chefia é um ator extremamente relevante nesse processo. Se a chefia não estiver acompanhando o PGD na sua unidade, o PGD não acontece, tá bom? Mais importante do que o participante é a chefia. Por isso que eu estou sempre enfatizando isso. Então, no passo 7, a chefia avalia os planos de trabalho dos participantes, e aí avalia cada plano mensalmente, né? Eu vou até acrescentar aqui para destacar isso. Mensalmente, respectivos planos de trabalho, em até 20 dias após o encerramento de cada, por meio de formulário próprio no SEI. A gente também elaborou um formulário para as avaliações. Tá bom? Então, todo mês a chefia vai lá no plano de trabalho do participante e vê
se ele, de fato, cumpriu o que estava pactuado. Se não cumpriu, por que não cumpriu? Porque o participante vai ter que colocar lá no seu plano. Tá bom? E assim as coisas vão acontecendo. E aí, no passo 8, o nível hierárquico superior da chefia, né, aquele que autorizou o PGD lá em cima, né, que deu ok por meio de ofício, ele avalia o plano de entregas, então, da unidade de execução, por meio também de formulário próprio. Então, o último passo é esse. Terminou todo o período, todos os planos de trabalho, encerrou o período de execução do plano de entregas, então, o nível hierárquico olha para o plano de entregas, vê lá o processo e avalia o plano de entregas da unidade de execução. E aí tem toda uma métrica para fazer isso, tá bom? Para a gente poder também acompanhar se as unidades estão, de fato, avançando nas suas entregas, se as coisas estão acontecendo conforme devem acontecer. O nono passo, então, a chefia da unidade de execução. E aí, esses dois últimos passos, não está claro, porque a gente pode encerrar o processo aqui, no nível hierárquico, na avaliação, né? E aí o nível hierárquico superior só encaminha para a ciência da própria pessoas, mas em algum momento a própria pessoas tem que receber esse processo, seja pela chefia da unidade de execução ou pelo nível hierárquico, para dar publicidade, né? Que aí seria o 10º passo, dar publicidade às informações do PGD no site da universidade e, de fato, encerrar o processo, tá bom? A gente, então, estaria com esses 10 passos, mais ou menos aí desenhados para o PGD acontecer no SEI, né? E aí sempre lembrando isso, é dentro do SEI. Quando a gente tiver um sistema próprio para a gestão do PGD, isso que vai estar muito mais simplificado, não vai ter essa burocracia toda, as avaliações vão ser muito mais práticas, as entregas já vão estar cadastradas, então a coisa vai acontecer de forma bem mais fluida. Tá bom? Acho que alguém levantou a mão então. André, eu encerrei aqui, pode falar. Álvaro, eu fiquei na dúvida em relação ao fluxo. Na verdade, é assim, a gente está fazendo o PGD, se iniciou, né, para esse pequeno grupo, e esse momento realmente de ajustes, porque a gente com a forma como a gente está lidando que a gente vai estabelecer, de fato, os fluxos, os melhores fluxos no contexto do SEI, né, que é um pouco mais burocrático. Quando a gente tiver um sistema adequado, essa questão ela vai ser superada. Eu queria que você retornasse aí àquela fase da aprovação do plano de execução da unidade, que é a chefia, seria o primeiro passo, chefia da unidade, execução, cria o processo, segundo, nível hierárquico superior da chefia, analisa o processo e aprova, e encaminha para pessoas. Aí eu queria fazer uma sugestão, não sei se cabe, porque assim, geralmente em todos os processos, pelo menos aqui na área de gestão de pessoas, ou de autorização, ou de ciência e tal, sempre tem a aprovação da chefia imediata e da chefia mediata, né? No contexto, eu estava lembrando disso agora, né? Aproveitando a apresentação que você estava fazendo, eu fiquei aqui refletindo. A chefia imediata, no caso do PGD, é a chefia do servidor daquela unidade que vai entrar no PGD, né? Vamos pegar aqui o exemplo da coordenação que a Wanda está lotada, né? A Cordac. A chefia imediata da Wanda é o Wagner, que aprova o plano. A chefia mediata da Wanda seria eu, já que a coordenação está dentro da professores. No mesmo caso, no centro, né? A chefia imediata é o coordenador ou o chefe de divisão e assim por diante. E a mediata seria o diretor de centro. Se seria interessante a gente estabelecer dessa forma, né? O plano ser aprovado pela chefia imediata e aprovado pela chefia mediata. O que é que você acha dessa proposta? Eu acho que esclarece bastante. Eu só penso na questão da nomenclatura, né? Porque chefia imediata, a IN 24, ela não trata prevê. também. Não, ela trata da chefia imediata, mas ela fala especificamente de chefia da unidade de execução. Sim. Porque você pode, e aí isso não está claro ainda, mas você pode, em algumas situações,
ter uma chefia da unidade de execução diferente da chefia imediata. Uhum. Porque, por exemplo, você pode, enquanto pró-reitora, você pode instituir um plano de execução da pró-reitoria, de gestão de pessoas. E aí, dentro do plano de gestão, do plano de entregas da pró-reitoria de gestão de pessoas, todos os servidores podem ser participantes. Então, assim, Wanda, você não é a chefia imediata dela, mas você é a chefia da unidade de execução. Então, você é responsável pelo plano de execução, mas aí cada servidor dentro da ProPessoas pode submeter um plano de entregas, porque a unidade de entregas não é a coordenação ou a diretoria, é a ProPessoas, certo? Então, dentro da ProPessoas... Não, eu entendi. Só que, assim, na nossa estrutura, nós já temos uma estrutura, que a pessoa recebe a função, é coordenador, é chefe de divisão e tudo mais. Então, quando eu criar um plano, dá para pessoas, ele vai atender aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a mim. Isso no meu entendimento. Então, por exemplo, quem que está ligado a mim diretamente hoje? Dá um exemplo aqui, a Liane, que no organograma ela é ligada diretamente à pró-reitora, à função. A Liane, os diretores, né? O H.Ilson, o Wagner, o Edilson. Então, eu entendo que seria o caso, né? Quando for o plano dar para pessoas, vai abarcar eles. Não seria isso ou não? Não. Você pode fazer um plano, e aí quem estiver dentro da ProPessoas pode submeter plano de trabalho. Entendeu? As unidades elas não são separadas, elas podem ter um plano guarda-chuva. Por quê? Porque a entrega, pode ser que a entrega ela esteja vinculada, a entrega da ProPessoas ela não seja de competência exclusiva de uma diretoria ou uma coordenação, mas passa por todas. É um processo que atravessa todo mundo. Então, como atravessa todos, cada um vai ter uma atividade, um conjunto de atividades dentro daquela entrega, para aquela entrega acontecer. Sei lá, vamos colocar, eu não sei exatamente, mas o pagamento dos servidores, né, é um processo que não começa e não termina só na ProPessoas. Então, mas tem uma entrega específica da ProPessoas que envolve várias coordenações, né, várias diretorias. Mas a entrega é da ProPessoas. Então, a ProPessoas define a entrega, o fluxo de trabalhos, né, a meta, tá, o prazo, e aí cada servidor dentro da ProPessoas que tem alguma relação com essa entrega, ele vai submeter o seu plano de trabalho e vai se relacionar àquela entrega. Então, se o fluxo de entregas dentro da ProPessoas for mais bem executado dessa maneira, a ProPessoas pode elaborar um plano de entregas para todo mundo aí, né? E aí a gente tem que considerar o nosso cenário atual de poucos servidores, então as equipes são equipes, então a gente não tem... Então, a Wanda, ela pode ser chefe de uma unidade de execução, só que a unidade de execução dela é só ela. Então, como é que fica essa relação? Ela é chefe dela mesma e como é que... Então, é interessante que haja sempre uma instância superior, porque ela é uma só. Então, alguém para avaliar o trabalho dela é interessante. E como a gente está nesse cenário de poucos servidores, é um plano mais abrangente, talvez ele seja mais interessante. Então, a distinção entre chefe de unidade de execução e chefia imediata é essa, né? Assim, até onde eu compreendi, a relação é essa. O chefe imediato, ele não necessariamente ele é o chefe da unidade de execução, certo? Ele é o chefe da unidade. E aí, nos guias do PGD, eu até estava elaborando uma apresentaçãozinha aqui que ilustra essa situação, né? Que a gente pode ter dentro das caixinhas, você pode ter uma unidade de execução contemplando várias outras unidades embaixo que não são unidades de execução, mas que estão vinculadas à unidade de cima. Tá? No guia do PGD que eu compartilhei com todo mundo, explica isso com um pouco mais de clareza. Assim, eu queria dar a palavra para a Mariana, ele levantou a mão e aí depois baixou, a gente... Mariana, nesse sentido mesmo que a Maia colocou, e aí você respondeu agora. Porque aqui no CCS é a mesma situação, né? Porque acima, por exemplo, acima de mim só tem uma pessoa que seria o Ferrando, que é o diretor do centro.
Então, acho que se enquadra nessa mesma situação que você citou aí. Sim. Era isso mesmo, mas foi respondida a dúvida. Não, beleza. Sim, André. Álvaro, assim, na verdade, a minha preocupação é a longo prazo, né? No sentido de que se eu tenho um setor no centro que adere ao PGD, que o diretor possa ter ciência disso, entendeu? Então, quando eu falo da chefia imediata, também aprovar o plano, é nesse sentido. Pelo menos da ciência, né? Mas que tenha esse fluxo, que chegue até, ou independente, eu peguei o caso da professora, mas independente disso, né? Porque, assim, as estruturas, hoje a gente é pequeno, mas depois elas vão expandindo, né? E a gente não vai ter, então, a gente já tem muito problema de comunicação, né? Na universidade, tem muitas às vezes tem algumas confusões muito pontuais que acontecem, e tem algumas situações também que a pessoa, por exemplo, no meu caso, né? Quem vai assinar o meu, quem está superior a mim, no momento enquanto eu pró-reitor, é o professor Ayrton, e assim por diante. Mas, quando eu pensei no centro, é mais nesse sentido, né, do diretor, passar pelo diretor no sentido dele ou dar o de acordo ou ciente do processo. Talvez a gente pudesse pensar em algum passo dentro do processo para que as unidades técnicas tenham ciência. Eu acho que o conceito de unidade técnica ele serve principalmente para esse tipo de situação, porque, deixa eu até olhar aqui na nossa normativa, que a unidade técnica, cadê? Mas o que você acha de estabelecer nesse fluxo agora? Pode ser. Para que seja aprovado. Porque a gente está hoje, apesar de ser uma pessoa em algumas estruturas, mas eu acredito que dá para fazer dessa forma, né? Sim. A chefia imediata aprova, passa pela chefia imediata, ela aprova no SEI, e aí é que encaminha para professores. Eu só acho que a gente não deveria omitir o termo chefia da unidade de execução. Não, aí usa como sinônimo, né? A gente pode, sei lá, colocar. Não, mas mesmo assim, porque a gente não. O CCI, os centros, as pró-reitorias, superintendências, elas, pela nossa portaria, elas são unidades técnicas. E aí elas têm competência. A competência delas é alinhar o PGD aos objetivos institucionais estratégicos da universidade. Ela tem definições bem claras. Então, ela já tem atribuições, independente se for uma divisão, um setor dentro da grande estrutura do centro, mas o centro tem que, de alguma forma, ter ciência disso. E eu acho que, ao invés de a gente falar em chefia imediata, a gente poderia falar de chefia da unidade técnica mesmo. Entendeu? Passa pela chefia da unidade técnica esse processo, para a ciência da chefia da unidade técnica. Acho que amarraria melhor, porque se a gente for colocar a chefia imediata, chefia imediata não é sinônimo de chefia da unidade de execução, ela é outra coisa. A STI pode fazer um plano para a STI toda, mesmo a STI tendo coordenações, não sei se tem divisões, mesmo tendo uma estrutura, né, de unidades ali, mas ela pode fazer para todos. Então, ela é chefia da unidade de execução, mas ela não é chefia imediata do servidor que está lá na divisão, por exemplo. Entendeu? Aí, se a gente colocar dessa forma, a gente pode gerar um conflito aí de conceitos, porque de fato são coisas diferentes. A própria IN ela distingue isso. O que é que você acha? Eu não sei se o pessoal, se está claro para todo mundo a discussão que eu estou fazendo aqui com a Andréa, se vocês querem sugerir algum entendimento também, porque de fato é esse momento mesmo que a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que esclarecer para todo mundo esses conceitos, né? Depois isso precisa fluir para toda a universidade. Tá? Aí só então, deixando o meu ponto aqui dentro do fluxo, a minha sugestão, então, é que a chefia da unidade de execução elabora o processo, né, cria lá os planos, e aí encaminha
ou aí a gente pode chamar aqui, ao invés de nível hierárquico superior, a gente pode chamar de chefia imediata, né? Seria esse nível hierárquico superior da chefia da unidade de execução. E aí, esse nível, essa chefia da unidade superior, hierarquicamente superior, dá o ok, mas num terceiro passo, a chefia da unidade técnica ela recebe o processo, ciência dos planos. Não sei se vocês estão entendendo a minha sugestão, André, se você está entendendo, se concorda ou se não concorda mesmo. O que você acha? Não, estou processando a informação aqui, Álvaro. É porque são coisas distintas, sabe? Chefia imediata e chefia da unidade de execução são coisas distintas, não é a mesma coisa. Se a gente confundir, aí depois, lá na frente, a gente vai ter dificuldade para separar. A minha sugestão que eu dou é o seguinte, que nesse ofício, quem que assina o ofício? É a chefia... A chefia é imediatamente superior à da unidade de execução. Pronto, que assina o ofício, né? Porque no ofício poderia constar a assinatura dos dois. Sim, eu acho que pronto, acho que aí resolve. É porque eu sei é um segundo para assinar, né? Então já vai vir a assinatura dos dois. Acho que isso resolve. Põe aqui chefia da unidade técnica. Mas aqui no meu caso, como ficaria, Álvaro? Seria alguém acima do... Seria o reitor, no caso, assinando meu processo? O reitor e o Fernando? Não, porque no caso, o Fernando também é chefe da unidade técnica. O centro também é a unidade técnica. Então seria só ele? Aí no caso seria só ele. Sabe, André? Aí teria esses casos, assim, porque aí eu acho que na instrução normativa que a gente está elaborando, a gente poderia definir com clareza quais são as unidades técnicas que a gente tem na universidade. A gente colocaria cada um dos centros, cada uma das superintendências, cada uma das pró-reitorias, né? Se a gente for definir alguma outra, sei lá, auditoria, e aí a gente colocar isso com clareza e dizer essas são as unidades técnicas, e todas essas unidades elas precisam ter ciência dos planos de entrega em execução dentro da sua estrutura. Eu penso assim, que no caso do centro, por exemplo, no caso do Mariano, né, acima dele só está o diretor do centro. Então, na minha concepção, já pararia aí, já. No caso da pró-reitoria, só ia até o pró-reitor, para não precisar demandar do reitor para assinar. Eu não vejo necessidade. Então, então, ao invés de falar em nível hierárquico superior, colocaria só chefia da unidade técnica. Seria mais ou menos isso? Então, assim, para juntar o que eu estou falando com o que você está falando? Ou não? Quando for, vamos lá, recapitulando então. Quando for o caso de um servidor que está dentro de uma coordenação, ele tem o chefe da unidade de execução e vai ter o chefe da unidade técnica, não é isso? O chefe da unidade técnica é o chefe ou do centro, da pró-reitoria e tal. Isso. No caso de um servidor que está dentro de uma coordenação, que tem um coordenador como chefe da unidade de execução. Isso. Que não é o caso do Mariano. Uhum. Né? No caso do Mariano, ele já é o coordenador e a chefia dele, que é o chefe da unidade, é o diretor. É um caso diferente. Mas, assim, eu quero pensar no sentido de que vá só até a chefia dentro daquele espaço hierárquico, né? Centro, até o diretor e pronto. Reitoria, até o pró-reitor ou o superintendente, para que não demande do reitor.
Mas aí a gente tem que pensar numa coisa, a reitoria também tem que ter ciência do PGD, entendeu? Abaixo dela, porque as pró-reitorias, elas não são... Você pode me esclarecer uma coisa, as pró-reitorias, elas são independentes em termos administrativos, elas não têm que prestar contas à reitoria? Tem. É diferente dos centros, os centros são independentes. Os diretores de centro, eles não precisam prestar conta do trabalho deles à reitoria, mas as pró-reitorias precisam, então, de certa forma, elas têm uma dependência, sim, de alguma forma, a reitoria tem que saber o que o pró-reitor está fazendo. Eu não sei se essa relação ela estaria prejudicada se o reitor não tivesse ciência de que tal pró-reitoria tem PGD, entendeu? Não poderia ser feito só um relatório no final, Álvaro, com tudo já? Que aí, assim, eu não sei não sei se é só você também que está à frente, mas poderia ser feito um relatório informando as pessoas que estão participando e enviado para o chefe de gabinete, né? A reitoria. Poderia ser desse jeito também. Que aí a reitoria teria ciência de tudo que está acontecendo. Sim, sim. Não, esse relatório ele já é previsto, né? A gente tem que dar publicidade a todos os atos do PGD, quem tiver em PGD, as unidades que estiverem, no site do PGD, no site oficial da universidade. A gente tem que colocar isso lá. Isso tem que ser o mais transparente possível, né? Então, não só para o gabinete da reitoria, mas para a própria comunidade universitária, essas informações elas precisam ser acessíveis. A nossa ideia é que isso chegue até a todos, né, por meio do site. Mas, assim, é só uma questão que eu ponho, André. De repente, se a sugestão de Mariana já resolver, né, se o fato da gente já dar publicidade já significa que a reitoria, de certa forma, ela está tendo controle do que está acontecendo nas suas pró-reitorias, então eu compreendo também, válido. Particularmente, na verdade, assim, a gente fica pensando assim nas várias possibilidades. Mas no caso da pró-pessoas, um plano de execução pró-pessoas, ela entraria então como unidade de execução e a unidade técnica que daria o ok do plano seria então o reitor. Não, a pró-pessoas é uma unidade técnica. Ela é uma unidade técnica. Aí a questão é, a gente pode definir que a unidade técnica, a unidade técnica pró-reitoria, ela é independente, então, para o plano de entregas, então a gente pode fechar nela. Se não, jogaria para a reitoria também assinar. É porque causa uma confusão, porque eu sou muito apegada à questão das instâncias no organograma. Porque aí, você falou, pró-reitoria é uma unidade técnica. No fluxo, vai até a unidade técnica, né? Sim. Então... Sim, mas enfim, então a gente pode testar assim, a gente pode testar dessa forma, então, limita a unidade técnica né, e já considera que a reitoria ela está acompanhando o processo, né, por meio da própria transparência institucional. Porque, assim, a minha percepção é o quê? A reitoria ela já é representada pelas suas pró-reitorias e superintendências, né? Eu penso sim, né? Não sei se vai funcionar, mas a gente pode testar. Eu acho que a gente pode testar, né? A gente pode testar, mas eu ainda coloco só mais uma questão para todo mundo aqui compreender. A nossa problemática, né, em relação ao PGD, por isso que a gente fica um pouco, fica aberto a discussões, fica se provocando por causa disso. Porque não há empecilho para a reitoria ela produzir um plano de entregas para a universidade toda. A reitoria pode fazer isso também. Ela pode, inclusive, obrigar, né, assim, obrigar não seria a palavra ideal, mas instituir que todos os servidores da universidade, todas as unidades, elas automaticamente estão em PGD. A reitoria pode fazer isso. A 9N, ela autoriza esse tipo de ato. Então, a reitoria ela pode ser uma unidade de execução por si só, entendeu? E a universidade toda, ela
ela entra em PGD automaticamente. Então, só para a gente entender que essa relação com as instâncias superiores, elas ficam sempre muito confusas se a gente amarrar demais as subordinações. Mas é isso, enfim. E aí a IN, o limite que ela dá é a reitoria. Bateu na reitoria, não há mais uma outra instância acima dela, então, mas as outras, ela sempre põe o nível hierárquico superior, o nível hierárquico superior. Mas, assim, eu acho que a gente precisa ficar tranquilo e testar os formatos, né? E acho que, nesse primeiro momento, André, a gente poderia fazer como você está sugerindo mesmo, a gente encerrar na unidade técnica. Então, pró-reitoria, encerra na pró-reitoria, não precisa levar para a reitoria. A superintendência, encerra na superintendência. Nas direções, encerra no diretor, né? Sem precisar ficar passando por instâncias imediatas. Então, assim, a Divasa, por exemplo, ela é uma divisão vinculada a uma coordenação, mas ela pode ter um plano de entregas, e aí quem vai atestar, autorizar esse plano de entregas, seria a direção do centro, e não a coordenação, a CORDAC, que ela está subordinada, certo? Mas a gente está num processo... Beleza, professor. Mas como ela está... A gente está num processo ainda de construção, a gente vai sempre recomendando que essas unidades muito abaixo da hierarquia institucional, que elas não produzam plano de entrega, né? Que fique sempre as coordenações, que fique sempre no nível de coordenação para cima, né? Acho que fica mais tranquilo da gente compreender essa entrada no PGD. A gente poderia até fazer isso, André, na nossa instituição normativa também. Aí seria mais um ponto para a gente anotar e colocar lá. Serão unidades de execução consideradas a partir das coordenações, né? Então, divisões, setores não seriam consideradas, nesse primeiro momento, né, para uso do SEI, uma unidade de execução. Só coordenações, diretorias, né, pró-reitorias, superintendências, por aí vai. Então, no nosso fluxo, poderia ficar dessa forma, né? A chefia da unidade de execução cria o processo, a chefia da unidade técnica assina o processo, aprovando os planos, e aí depois volta para a chefia da unidade de execução, que dá prosseguimento. E aí lá embaixo, também seria chefia da unidade técnica. Certo? Podemos fechar assim esse fluxo, por enquanto? Sim, achei bom assim. André, você quer falar Eu queria só acrescentar uma questão sobre os formulários. Eu não sei se o pessoal tem alguma observação, né? Eu queria ouvi-los também sobre se o formulário está compreensível, se todas as caixinhas lá estão claras, os enunciados, se tem alguma questão. A Aline está perguntando aqui se a ideia é que, no caso do diretor do centro, que irá criar o processo. Não. Só se o plano de entregas for do centro, né, for criado no âmbito do centro. Mas se for uma coordenação, como é no caso da FEP, né, é a FEP que cria o plano de entregas, primeiro cria o processo, elabora o plano de entregas e o fluxo de entregas, e aí encaminha para a direção assinar, né, o ofício autorizando o PGD nessa unidade de execução, né, na FEP, que aí o diretor seria o chefe da unidade técnica, né, e aí a gente vai colocar na instrução normativa quais são as unidades técnicas, né, e a gente está adiantando aqui para vocês que os centros todos são unidades técnicas, tá bom? Bom, perfeito. E então, só dando prosseguimento, então, o plano de entregas da unidade de execução, que todo mundo assinou, preencheu, eu vou só fazer uma alteração depois nele para inserir o e-mail da chefia da unidade de execução, né, que não tem um campo lá para esse dado. Eu acho
ele importante, quando a gente começou a testar algumas formas de tabular essas informações, de gerenciar, a gente viu que faltava, né, um contato com a chefia da unidade de execução, então a gente vai inserir isso, atualizar o formulário posteriormente. E fora isso, vocês viram alguma dificuldade, tem alguma sugestão de melhoria que a gente possa adotar nos documentos que até agora vocês tiveram contato? Ou está tudo, por enquanto, está tranquilo? Manifestações? Tranquilo? E vamos aproveitar o momento para tirar as dúvidas ou contribuir melhor com o processo. Tá, então vamos considerar aqui o silêncio como a confirmação de que está tudo beleza, tá bom? Ó, eu coloquei que está tranquilo, Álvaro, mas eu lembro que tu me falou que, por exemplo, a forma do que eu preenchi, eu não entendi direito que foi a entrega, né? Sim. Não, a gente pode até, então, aproveitar esse ensejo e falar aqui dos conceitos. Eu pus aqui o conceito de plano de entrega, depois entrega, fluxo de entrega, ofício, enfim. Mas tudo dentro do plano de entregas para a gente entender, em linhas gerais, o que é esse plano de entregas, né? Deixa eu tentar aqui, então, parar aqui essa apresentação, começar aqui fiz aqui um resumozinho, só para a gente entender como é que... Todo mundo vendo aí, né? Então, pessoal, a questão toda é a seguinte, né? O PGD, ele acontece de forma cíclica, tá bom? Inclusive, a instrução normativa, ela define isso como ciclo do PGD mesmo, certo? Então, que seria o quê? Nós teríamos, primeiro de tudo, a elaboração do plano de entregas da unidade, que vocês fizeram isso logo após a criação do processo do PGD, né? Então, as unidades elaboram seus planos de entregas. Os planos de entregas elaborados, e aí a gente está montando todo esse fluxo para o plano de entrega aí ser aprovado pela unidade técnica, depois ir para professores, para professores emitir parecer. Tudo isso é burocracia para a gente usar o SEI, tá bom? Isso não é obrigação da instrução normativa do MGI. É só a burocracia nossa que a gente precisa ter, tá bom? Para funcionar o PGD no SEI. Mas o ciclo do PGD diz o seguinte: elabora o plano de entregas da unidade. Beleza, elaborou? Agora elabora os planos de trabalho dos participantes, a partir do que está orientado nos planos de entrega das unidades. Após a elaboração dos planos de trabalho, inicia a execução do PGD, né, que é cada plano de trabalho, periodicamente é executado, as atividades, alguma ocorrência é anotada, é feito todo o relato lá dentro do próprio documento que a gente elaborou. E aí, após a execução, finalizado o prazo de execução dos planos de trabalho, é feita a avaliação de cada plano pelas suas chefias, né, as chefias do plano de entrega, as chefias da unidade de entrega, da unidade de execução, sempre confundindo esses nomes, então, as chefias da unidade de execução, e aí, detalhe, né, se, por exemplo, a unidade de execução for a ProPessoas, e aí Vanderlânia, nossa querida Wanda, ela tem um plano de entregas da unidade dela, né, um plano de trabalho vinculado à DDP, né, que é a chefia imediata dela. Quem vai avaliar não é a chefia imediata, é a chefia da unidade de execução, é a pró-reitora, tá? Isso, no caso da pró-reitoria, ter um plano de entrega dela, tá bom? Então, só para ilustrar mais uma vez a distinção entre chefia da unidade de execução e chefia imediata, tá? Então, a chefia da unidade de execução avalia os planos de trabalho mensal, tá? Todo mês está lá avaliando, e aí, ao final da execução do plano de entregas,
finalizou todo o período, todas as entregas, e aí a chefia, que a gente definiu agora, chefia da unidade técnica, avalia o plano de entregas da unidade, tá bom? E aí, no caso dos centros, são os diretores de centro, no caso das pró-reitorias, são os pró-reitores, superintendência, os superintendentes, por aí vai. Aí, após a avaliação, você inicia um novo ciclo, tá bom? E aí é sempre esse, elaborar o plano de entregas, elabora o plano de trabalho, executa, avalia o plano de trabalho, avalia o plano de entregas. O ciclo do PGD é esse, tá bom? Não precisa publicação de portaria, não precisa nenhum ato institucional de autorização, nada disso, é só realizar esses passos. E aí, o que a gente está fazendo agora é elaborar o plano de entregas da unidade de execução. O plano de entregas, ele é o documento mais importante do PGD, certo? O pessoal sempre bate bastante nisso. Ele é a ferramenta utilizada para planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos de uma unidade de forma a realizar determinadas entregas de maneira eficiente e eficaz. Ele também é um instrumento de gestão que tem por objetivo planejar as entregas da unidade de execução. E aí, dentro desse instrumento, conter as metas, prazos, demandantes e destinatários. No nosso fluxo de entregas, a gente inseriu mais 2 itens, né? Foi o fluxo de trabalho, para a gente ter em mente, em linhas gerais, quais são as atividades relacionadas a cada entrega, e a fonte, né? Que é aonde é que está aquela entrega exatamente. A gente produziu alguma coisa, entregou algum serviço, algum produto, gerou algum resultado, onde é que está isso? Né, para que isso seja localizado, se for necessário, tá bom? A gente acrescentou mais esses 2 pontos, mas a IN, ela obriga pelo menos esses 4. Meta, prazo, demandantes e destinatários. Então, o plano de entregas, ele existe para que as unidades identifiquem, e aí as perguntas são sempre essas. O que é a entrega, né? O que é que eu faço? Quanto a meta, né? Alguns planos que foram elaborados, a gente viu que a meta não foi uma quantidade, né? Então, é sempre a gente pensar nisso. Quanto daquela entrega que eu vou entregar, né? É uma portaria. A portaria está dentro de um processo, mas a entrega é a portaria. Eu tenho uma meta. Quantas portarias dessa eu preciso emitir, né? O processo gigantesco, com várias atividades, mas o produto é a portaria. E aí, sei lá, 5 portarias, 10 portarias dentro de um determinado período, né? E aí, por que dessa entrega? Esse porquê representa o demandante, né? Qual é a demanda? É algum usuário externo? É a legislação que está demandando? O que é? Quem é que demanda essa entrega, né? O porquê que eu tenho que produzir isso? Para quem? É um destinatário, tá? Porque não necessariamente o demandante e o destinatário, eles são a mesma pessoa, o mesmo instrumento, né? Pode ser que divirjam. E quando? Ou seja, qual o prazo que eu tenho para fazer isso? É até o final do ano? É dentro do limite do plano de entregas, né? Porque pode ser que o meu plano de entregas ele não dê conta do prazo para entregar o produto, né? Mas isso não é uma obrigação. Pode ser que o plano de entregas ele vai até um prazo, e aí só que a entrega ela ocorre depois do prazo. Não tem problema, você põe um prazo do plano de entregas, e aí aquilo pode ser postergado para um outro plano. É só como a gente elabora isso no plano de entregas, tá? É só uma questão de como é que a gente vai organizar esse fluxo, tá? Richard, tem um modelo sim do plano de trabalho, mas vamos focar aqui no plano de entregas. O plano de trabalho a gente guarda um outro momento, porque você já está vendo que é confuso, né? O PGD ele assim, a gente tem que primeiro se apropriar de determinados termos, compreender como é que a coisa funciona no início, para depois a gente ir para os detalhes, tá bom? E o plano de trabalho ele acontece depois do plano de entregas, tá? Então a gente está só passando aqui rapidamente, no momento com mais calma a gente vai falar só do plano de trabalho. E aí o ideal é que cada entrega seja cuidadosamente vinculada a um projeto, e vamos ter sempre em mente isso, um projeto, um objetivo ou uma meta mais ampla da instituição, né, levando a coesão com a visão estratégica. A ideia é que o nosso PDI, nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, oriente nossos planos de entrega. Como a gente ainda não tem um PDI finalizado, a gente não está vinculado, não consegue vincular tanto, mas no momento que a gente tiver esses objetivos bem delineados, a gente vai poder focar nossos planos de entrega nesses objetivos, tá bom?
em que processo que a gente realiza, enfim, olhar sempre do ponto de vista estratégico, como é que meu setor ele está atuando para que a universidade ela avance nesse sentido. Assim, o plano de entregas da unidade deixa claro que as entregas são fruto de um esforço organizacional para o qual todos os membros da equipe contribuem individualmente, de maneira organizada e transparente. Tá bom? Então, percebam que a contribuição é individual dos membros, mas é contribuição para que as entregas sejam realizadas. Não é que cada membro ele contribui só para o seu plano de entregas, ele tem que contribuir para o plano de entregas da unidade, não é só para o seu plano de trabalho. E aí, com o plano de entregas, cada participante enxerga como o seu trabalho individual contribui para o todo e a importância de sua contribuição. Tá bom? Esse texto que eu estou apresentando para vocês, eu retirei do guia do PGD, tá? Do plano de entregas, que está disponível para vocês darem uma olhada lá depois. Quem ainda não viu, só verifica. Acho que alguém fez uma questão. Só a linha. O prazo para entregas deverá ser preenchido sempre colocando em consideração o prazo final do plano de entregas. Isso, exatamente. Tem sempre que considerar o prazo final do plano de entregas. Só que aí, como eu falei, não necessariamente pode ser que a entrega ela ultrapasse o plano de entregas, né? Seja, sei lá, uma compra que aí, o plano de entregas ele tem 1 ano, mas a compra de algum produto dura aí 2 anos. Não sei, pode ser. Não me ocorre nada agora. Mas o plano de entregas ele não precisa necessariamente o prazo não precisa ser encerrado com o plano de entrega. Você pode pôr um prazo considerando a elaboração de outro plano, entendeu? Então, dentro do limite do prazo do plano de entregas, você vai entregar o quê? Qual fase, né? Na meta, que é a parte quantitativa, você pode colocar tanto número, então são 10 produtos, são 5 entregas, são 30, não sei. Mas você também pode colocar porcentagem. Então, é uma compra específica, que dura 2 anos. Vamos supor aqui. Então, em 1 ano, eu posso colocar uma porcentagem, 50% da entrega eu vou fazer em 1 ano. Então, lá na meta, você põe 50%. Tá? E aí, ao final do plano de entregas, você tem que ter cumprido 50% daquela meta. E aí, no próximo plano de entregas, você prevê mais 50%. Tá bom? A gente vai sempre trabalhar com essa perspectiva também a longo prazo, observando sempre do ponto de vista estratégico como é que a gestão pode estar acontecendo. Então, eu posso colocar que o prazo seja superior ao tempo de vigência do plano de entregas, visto que, nesse primeiro momento, estamos fazendo um teste apenas de 1 mês. Exatamente. Como a gente está fazendo planos curtinhos, obviamente, pode acontecer e ser muito comum da gente ter entregas que não duram muito mais do que 1 mês, né? Então, a gente põe lá, dentro de 1 mês eu vou fazer o quê? 30% da minha entrega, 50%, 70%, tá? Põe sempre lá na meta quantos por cento você vai fazer daquela entrega. Se for uma entrega que demanda muito mais tempo, tá bom? E aí o prazo é o prazo da vigência do plano de entrega. Não pode ultrapassar a vigência do plano de entregas, mas a meta, ela tem que sempre, ela é mais flexível, ela considera a entrega em si. E aí, como a gente já discutiu um pouquinho, né, a competência para a elaboração do plano de entregas da unidade é do estar-chefia da unidade de execução. E aí nós temos aqui um organograma modelo que é dado pela guia do PGD, e aí a gente vai desconsiderar essa verdinha, né, que é essa caixinha verde, para nós o equivalente ao Ministério da Economia, né, que a gente está vinculado ao Ministério da Economia, ao Ministério da Educação, Ministério da Educação. É o equivalente ao Ministério da Educação, e aí a universidade é esse amarelo, tá, que é a Unidade Instituidora do PGD, a UI, Unidade Instituidora. Abaixo da Unidade Instituidora tem as unidades de execução. Todas as caixinhas abaixo, todas as caixinhas formalizadas podem ser uma unidade de execução. E cada uma tem uma chefia dela, e aí, se cada uma tiver um plano de execução, cada chefia é responsável pela elaboração do respectivo plano. Só que também pode ser diferente, né? Nem todas as caixinhas terem planos de execução, então elas não entram no PGD, e aí apenas uma entra, e dentro dessa, só uma pode fazer. Então, por exemplo,
Vamos supor que esse B seria o centro, né? O CCA. Então, o centro, ele entra no PGD, mas ele não elabora um plano de entregas por si só. Quem vai elaborar é a FEP, tá? Que aí seria essa caixinha A. Então, a caixinha A elabora o seu plano de entregas, e aí a caixinha B, que é a unidade técnica, avalia e aprova, tá bom? As outras caixinhas, as outras coordenações dentro do centro, não entram em PGD. Tá? Uma opção de cada uma. E quem tem que pactuar é sempre a chefia da unidade de execução, e aí, como a gente está definindo agora, a chefia da unidade de execução com a chefia da unidade técnica, tá bom? Que são chefias que precisam acompanhar o PGD, saber o que está acontecendo, enfim, todas as metas, os prazos, as entregas. E aí, a gente já encaminhar aqui para o fim da minha apresentação. Entrega, então, é o produto ou serviço da unidade de execução, resultante da contribuição de todos os participantes. A gente tem, então, essa caixinha da entrega, da meta, do prazo demandante e destinatário, que eu já apresentei na nossa oficina, né? A meta, então, indica a quantidade ou o percentual de um produto ou serviço que será entregue no período do plano de entregas. As metas devem ser mensuráveis e factíveis, certo? Então, nada além das nossas capacidades. O prazo, então, indica quando, em que data deverá ser atingida a meta. E o demandante de uma entrega é o indivíduo, o setor, qualquer outro que solicita, ou seja, é quem cria a necessidade da entrega ser realizada. O destinatário é o beneficiário ou usuário da entrega, podendo ser interno ou externo à organização. É todo aquele para quem a entrega é realizada. E as perguntas são sempre essas, né, quando a gente for elaborar o plano de entregas. O que, quanto, quando, quem e para quem. Tá bom? No documento que o governo disponibiliza para a gente, né, no guia do PGD, vai muito mais coisas, detalhes, dão exemplos. É interessante que depois vocês deem uma olhada, mas, grosso modo, seriam essas considerações que a gente precisaria ter, né? E aí, nesse sentido, a Andrea deu uma olhada nos planos, nos processos. Acho que ela queria fazer alguns apontamentos, porque a gente está elaborando o parecer, né, para poder autorizar o PGD nas unidades. E aí, acho que a Andrea poderia falar agora sobre as observações que ela tem. Isso, eu dei uma olhada nos processos, e aí, a partir também disso que o Álvaro trouxe hoje, com esse ajuste do fluxo, a gente vai ter que fazer algumas adequações, né? Inclusive, adequações no processo para que a gente consiga chegar na instância do parecer, dando ok, né, para adesão ao PGD da unidade. Outra questão que precisa se atentar é com relação ao preenchimento lá do que chama de fluxo, né? Deixa eu abrir aqui um processo. É o fluxo de entregas, não é do plano de entregas. O plano de entregas, apesar de estar bem simples o preenchimento das informações, mas o fluxo de entrega precisa ser ajustado, que é o que tá relacionado à questão das entregas, o que é que se caracteriza uma entrega, né? Aquilo que o Álvaro está falando, e a gente precisa fazer essa adequação, porque o que está posto naquilo que foi apresentado no SEI, do fluxo, o que caracteriza entrega não é a entrega, é o termo que está sendo usado não é entrega. Então, a gente vai precisar fazer essa adequação. Álvaro, você poderia explicar melhor para o pessoal essa questão das entregas? Sim. Seria interessante a gente pegar exemplos, né? Mas eu não sei se o pessoal se sentiria constrangido, alguma coisa nesse sentido. Pode abrir o meu mesmo, que já estou sabendo, já comentamos. Apesar de ser público, né? E a gente vai deixar isso público. Então, como a gente está começando agora, né? Pode ser que nesse primeiro momento fique um pouco constrangido. Gente, peraí, só um minutinho que o meu notebook está querendo descarregar. Vou ligar Tá, aqui. deixa eu só, então, enquanto isso, projetar aqui minha tela.
Certo. O seu é esse 11, né, Wander? Isso, fluxo de entregas. Então, a gente estava até discutindo aí com o Wander, usando então o dela como exemplo, a orientação que a gente tem para a elaboração da textual mesmo das entregas é a gente sempre pensar num objeto, né, num substantivo, algo palpável, e num verbo aí conjugado no particípio. Então, temos aqui, por exemplo, progressão por mérito. Progressão por mérito seria o substantivo, o objeto, o nome da coisa, né, da entrega, e ficaria faltando aqui o realizado, elaborado, entendeu? Finalizado, alguma coisa nesse sentido. Progressão por mérito elaborado, alguma coisa que caracterizasse que o produto ele tá palpável, certo? Só que aí, progressão por mérito é o nome de um processo, né? Nesse caso aqui, a gente estava discutindo qual seria o produto exatamente, o resultado desse processo. Ele é criado para quê, exatamente, né? Qual é a razão de ser desse processo? E aí me parece que o consenso é de que o produto da progressão por mérito é a portaria, né? É a portaria que vai garantir enfim, as vantagens pecuniárias para o servidor, a mudança de nível, qualificação, enfim, essas coisas todas, e o que vai, de fato, para o assentamento dele. Então, não é o processo em si, não é a progressão, o nome do processo, não são os papéis em si, que é o resultado, não é todo o trabalho, é a portaria. O final de tudo é a portaria. Então, a entrega é a portaria, e para realizar essa entrega, aí eu preciso fazer todo esse fluxo de trabalho aqui que o Wander colocou, né? Conferência de documentos, emissão de parecer, emissão de portaria, e aí ela poderia até identificar outras atividades dentro desse processo que talvez não tivessem aqui, mas que ela julgasse importante que constar, né? Então, você tem uma série de outras atividades que afetam diretamente a realização desse processo, mas que no final tudo culmina para que a portaria seja produzida e seja entregue. E aí, portaria publicada, né? Portaria de progressão publicada. Quantas portarias? Dependendo da demanda do meio, o sistema parece que gera automaticamente, não sei. Nesse caso específico, você teria uma previsibilidade, sei lá, de 15 portarias publicadas, né, no prazo aí até o final do mês, e aí a gente considerando que talvez essas 15 sejam para o resto do ano todo, ou por um prazo maior, esse prazo poderia considerar exatamente o final da meta. Então, a meta é 15. Serão 15 nesse mês, ou esses 15 eles ultrapassam e chegam até janeiro, fevereiro, dezembro? Dependendo de quando é que essa meta vai ser atingida, você vai pôr aqui no prazo quando é que a meta vai ser atingida. Se a gente está dizendo que o prazo para essa meta é dia 30/11, quer dizer que as 15 portarias serão publicadas em 30/11. Certo? Então, a relação da meta com o prazo tem que ser sempre essa. A meta diz quanto da entrega que eu vou produzir, e o prazo é quando é que eu vou entregar essa meta completa. Tá bom? Então, aí já começa um complicador, porque eu tenho sempre que ter uma previsibilidade no meu trabalho, talvez, e aí eu não posso nem pensar demais, extravasar demais as possibilidades, nem também pensar abaixo das expectativas, né? Sempre colocar ali uma quantidade factível para a gente não prejudicar nosso planejamento. E aí quem demanda é o servidor técnico, né, que interessado na progressão por mérito. O destinatário é o setor de cadastro de pessoas. Então, aqui a gente já vê que é um processo em que a coordenação que Wanda, onde ela atua, ela tem uma tarefa específica, né? Mas que, de fato, esse trabalho vai ser entregue para outra. Então, o produto ele vai ser entregue para outra instância. E aí a fonte, que é onde é que está essa portaria, está no Astem. Mas
É no Astem mesmo que a gente espera encontrar essa portaria? Não sei, no boletim eletrônico, no diário oficial, não sei. Talvez a gente pudesse pensar numa outra fonte que fosse mais realista, mais que condensasse melhor essa entrega, né? Que garantisse o acesso mais fácil a essa entrega. Não sei se vocês estão conseguindo compreender a relação que a gente está fazendo aqui entre a entrega, o fluxo de trabalho, né, que são todas as atividades, tudo que é necessário para que aquela entrega aconteça. Então, a entrega ela não é o processo em si, a entrega é o que o processo gera, ou então qual é a parte palpável, o resultado concreto da minha unidade dentro de um processo que talvez seja maior. Então, eu falei anteriormente o pagamento dos servidores, né? A própria pessoa tem uma parte, tem uma entrega dentro desse processo, mas ela não faz ele sozinho, não entrega, não encerra ele sozinho, né? Tem a PROAF também envolvida, enfim. E aí, qual é a entrega da própria pessoa, se a gente for pensar no pagamento, né? Então, tem sempre que se questionar acerca disso, porque pode ser que em algum momento as unidades elas comecem a repetir o mesmo processo, né? Várias unidades fazem o mesmo processo, mas não é assim. Pode ser que o mesmo processo atravesse várias unidades, mas cada unidade ela tem uma entrega específica, tá bom? Então, é de fato um momento da gente tentar se perceber enquanto servidor, enquanto trabalhador, o que é que a gente faz aqui de fato na universidade, se perceber dentro da gestão, do modo geral, né, dessa visão estratégica da universidade, para a gente compreender o que a gente faz de fato, qual é a nossa contribuição. E aí, bom, dentro dessa entrega aqui, depois, quando a gente for chegar nos planos de trabalho de cada participante, a gente vai ver quem é que confere os documentos. Tal servidor é responsável pela conferência dos documentos, né? E aí outro vai emitir os pareceres, e aí outro faz o cadastro, a portaria para publicação, e aí por aí vai. Aí cada plano de trabalho vai dizer como é que vai contribuir para que aquela entrega seja de fato efetiva. Tá bom? Então, esse é o segundo passo que a gente precisa realizar depois de elaborar bem o nosso plano de entregas. Por isso que o plano de entregas ele tem que ser bem elaborado, a gente tem que ter um cuidado maior, e a gente está tendo esse cuidado para que depois, quando chegar na fase dos planos de trabalho, os servidores possam ter clareza, tá? Mas o que é que eu faço dentro dessa entrega aqui? Qual é a entrega? E depois, como é que eu vejo que o meu trabalho gerou algum resultado, né? Então, é nesse sentido que a gente quer orientar, que todo mundo olhe para seus planos, olhe para a sua realidade e tente definir isso, né? Então, os outros processos de Wanda estão mais ou menos nesse mesmo sentido. Álvaro. Sim. Então, vamos só recapitular aí, pegando o exemplo aí do processo da Wanda, que a gente está visualizando, né? Então, a entrega no caso de um processo de progressão por mérito, vou pegar um exemplo desse, né? A entrega é a concessão da progressão ou é a portaria que concede o mérito, a progressão por mérito do servidor? Eu diria que é a portaria. A portaria, a entrega. A fonte, então, é aquilo que eu tenho acesso àquelas informações depois da entrega. É onde a portaria vai estar publicada, né? Então, é no boletim de gestão de pessoas, no BGP. No caso pegando um exemplo, do mesmo processo que ele passa por vários lugares, esse processo, ele chegando no setor de cadastro, né, a entrega dele seria o cadastro da progressão no SEAP, né, porque a partir desse momento ele já passa para a coordenação financeira. Aí, no caso da Lucilene, ela recebendo esse processo, a entrega dela seria o cadastro. Estou pegando um exemplo, né, do mesmo processo. Seria o cadastro dessas informações. Ela faz esse cadastro, ela passa para a coordenação financeira. A entrega da coordenação financeira em relação a isso é o lançamento dos valores na ficha financeira do servidor no SEAP. E assim vai. Eu só queria dizer o seguinte, o termo entrega, a entrega, ela é da unidade. Sim. Os planos de trabalho não geram entregas. Os planos de trabalho são para atividades. Então, cada servidor ele tem uma atividade.
Ele não entrega, certo? É uma outra diferença que a gente precisa pontuar entre o plano de entregas e o plano de trabalho, porque o servidor ele vai ser provocado a contribuir com a entrega da unidade. Ele em si não tem uma entrega. Isso de fato, é um pouco confuso nesse momento para a gente compreender, porque a gente quer sempre relacionar a mesma nomenclatura, mas por isso que eu estou enfatizando que o plano de entregas é o mais importante do PGD, porque é ele quem diz qual é o produto gerado pela unidade. O servidor ele não gera o produto necessariamente, ele gera atividades para contribuir com o plano de entregas. É tanto que o plano dele não vai dizer assim, eu vou fazer tal atividade em tal tempo, em tal... Ele vai dizer, eu vou contribuir o meu tantos por cento da minha jornada de trabalho para essa entrega. E aí, dentro dessa entrega, você vai ter uma série de outras atividades, de tarefas, que você vai ser pactuado com as chefias, e muita coisa talvez não seja nem possível de se escrever, porque é da dinâmica do trabalho mesmo, e vai depender muito da relação da chefia com o servidor. Se o servidor vai estar contribuindo com aquela entrega ou não, ou se ele tem que fazer outras atividades para poder contribuir. Enfim, o plano de trabalho ele acaba se tornando muito mais flexível e voltado para as entregas da unidade do que para as atividades individuais de cada servidor. Não sei se eu consegui ser claro, ou pelo menos se eu confundi mais. Wanda, ajuda aí. Álvaro, surge um monte de dúvidas nessas horas. Aí que nem essa progressão, essas progressões, que tudo perpassa pela minha coordenação. No caso, sendo um plano da ProPessoas, porque, assim, ele não morre aqui. Ele às vezes começa aqui, às vezes eu recebo ele de uma comissão, e aí eu abro esse processo e ele roda aqui dentro, né? Em 3 coordenações diferentes. Então, no caso, teria como colocar o fluxo de trabalho de cada coordenação e que no final, eu acredito que a entrega realmente seria o pagamento. Na minha parte, ele termina com o ato da concessão. Mas aí, nos outros setores daqui, ele já muda, porque no meu caso, eu entrego o ato da concessão, outra coordenação cadastra, né, e faz os cálculos, e a outra paga. Está entendendo? Sim. E aí, assim, na minha parte, eu confiro tudo, pareceres, portaria, faço alguma parte, cadastro para publicar, publico. Quando eu publico ela, eu passo para outro setor. O outro setor vai lá e coloca ele para, por exemplo, para cadastrar na folha do servidor para pagar, que a maioria dos meus processos são todos assim. Eles nunca vão acabar aqui, eles começam em mim, mas eles vão terminar lá no financeiro. Então, seria um plano de entregas, por exemplo, da ProPessoas, e aí cada coordenação teria o seu plano de entrega de unidade de execução, nesse mesmo processo? A ProPessoas poderia elaborar um plano de entregas prevendo a entrega final, que seria o pagamento, por exemplo. Pagamento realizado, pagamento efetuado, onde? Na conta do servidor. Poderia pensar alguma coisa nesse sentido, mas aí as unidades que tiverem abaixo da ProPessoas não precisam criar outro plano de entrega. Se quiser criar, também não há impeditivo pela normativa, mas não precisariam, bastaria que os planos de trabalho fossem voltados para atividades específicas dentro do processo. Então, o seu plano de trabalho poderia ser vinculado à emissão de portaria, outro plano de trabalho ao cadastro, não sei, sabe? E aí cada um vai orientando seu plano de trabalho dentro de atividades que no final vão gerar essa entrega, que é o pagamento efetuado. Tá? E aí, se a gente for fazer separado, como está pensando agora, a entrega específica da sua coordenação é a portaria. É a portaria. A entrega aí a outra coordenação também monta seu plano de entregas, e aí a entrega dele é relacionada com esse mesmo fluxo de processo, mas já é uma entrega que começa no recebimento da portaria, por exemplo. Né? A entrega é o pagamento efetuado.
E aí, dentro do fluxo de trabalho, o primeiro ato é recebimento da portaria do servidor, né, alguma coisa nesse sentido, e aí vai delineando os outros passos, se precisar passar para outro setor, mas tem que ter alguma entrega. É sempre pensar na entrega do setor. Se o setor tem uma entrega, então é interessante que ele tenha um plano de entregas. Se ele não tem uma entrega específica, se ele só executa alguma tarefa dentro de um processo maior, então é interessante que a instância superior a ele monte um plano de entregas. Tá? Um pouco confuso nesse momento, porque a gente não tem isso na concretude, né? E eu acho que na hora que vocês elaboraram os planos de entrega, isso começou a ganhar um pouco mais de densidade, que a gente começou a perceber na prática como é que esses problemas, a gente começou a discutir aqui, o que seria então a entrega. A partir, aí eu comecei a perceber que o meu trabalho faz parte de um todo maior, ele não é ele não finaliza, ele não começa e não termina em mim, ele passa daqui e sai repassando em outros lugares. Mas aí, então, nesse sentido, eu vou continuar fazendo só a minha parte, como minha entrega. Então, vai modificar tudo isso aqui, vai ser a portaria, apesar que eu vou continuar fazendo todos esses passos, e aí, então, lá na fonte é onde vai encontrar a portaria publicada, certo? Que seria o encerramento do seu trabalho é publicar a portaria. Publicou a portaria, aí você já vai começar outro processo de progressão. Esse já encerraria na portaria, não é isso? Não só assim, ele depois que publica a portaria, eu ainda faço o cadastro dela no dossiê do servidor, né? E depois eu envio o processo para outro setor, e quando esse setor lá termina todo o processo, eu arquivo ele. Eles terminam a parte do financeiro, eles me devolvem para arquivar. Teria que ver, então, se talvez não fosse interessante a própria pessoa ter um plano de entregas prevendo todo esse fluxo, né? No futuro, quando todo mundo estiver no PGD, Álvaro, no futuro. Não, pois é. Faz o seguinte, então, abre outro processo aí abre aí o do Mariano, para a gente dar uma olhada também, porque eu acho que realmente é isso que a Wanda está falando, ela vai focar no que o setor dela entrega hoje, né? Mas quando a gente tiver condições, toda a ProPessoas, no processo dela de adesão, ou no plano de entregas da unidade, aí sim, aí a gente vai ter essa dimensão maior e vai conseguir visualizar todo esse fluxo que passa por diversas instâncias dentro da Pró-Reitoria. Bom, então aqui o processo do CCA, né? A entrega, planejamento da aquisição de serviços de transporte e instalação de lousas de vidro. Pois é, aí tem aquela coisa, né? O objeto e o verbo no particípio, né? Que é, no caso, o objeto e a ação, né? O substantivo e o verbo, o objeto e a ação. O planejamento da aquisição de serviço de transporte, instalação de lousas de vidro realizado. Tá? Porque na hora que a gente põe o verbo, a gente parece que ativa uma questãozinha. Tá, mas peraí, eu realizo mesmo alguma coisa? Isso é um produto, de fato, né? Planejamento em si, ele é um produto, ele é um documento, e aí se for esse documento, né? Então, tá, a minha entrega, então, é planejar esse processo aqui, fazer esse planejamento. Então, entreguei o planejamento de aquisição de serviço, instalação de lousas, então, encerrei a parte que compete à minha unidade. Se for isso, beleza. Mas se não for, se isso aqui for o nome de um processo, como foi o caso da Wanda, Mariana, então a gente tem que pensar, então, qual seria o produto que vocês iriam gerar dentro desse processo que envolve o planejamento da aquisição de serviço. Talvez o planejamento não estivesse dentro de um fluxo de trabalho, planejar a aquisição, tarará, elaborar relatórios, entrar em contato com o fornecedor, não sei o quê, fazer levantamento de preço. É isso mesmo. Minha entrega é o planejamento da aquisição, porque a aquisição, de fato, é feita pela PROAF. Pronto.
Aí, a minha parte realmente é fazer todo o planejamento, que a parte de execução é da PROAF. Pronto. Aí, então só faltaria então a palavrinha aqui, né? O verbo aqui, né? Planejamento, né? Planejamento e aquisição de serviços, transporte e instalação de lousa de vidro, elaborado, por exemplo, entendeu? Elaborado. Poderia pôr esse verbo, porque aí o fluxo de trabalho envolveria a criação de documentos, solicitação de documentação necessária para a empresa, solicitação de assinaturas, portaria, autorização do reitor, e depois enviar o processo para a PROAF. Então, encerraria nesse envio, e onde é que estaria esse envio, então? No SEI. O SEI seria a fonte, né? Estaria lá o número do processo, tudo certinho. A meta é 1, né? Então, seria um planejamento realizado dentro desse mês. Beleza. Demandante é a direção do centro e o destinatário PROAF. Eu acho que só teria mesmo a inclusão aqui do verbo no participe para dar a dimensão da entrega, né? Que é um produto, de fato, e não um processo. Tá? E aí o outro também planejamento, aquisição, mesma coisa, também tem um fluxo de processo, dentro do mês. E aí, eu não sei se essa perspectiva aqui que vocês puseram, se de fato, vocês conseguem fazer um planejamento desse num mês, ou se vocês se basearam no prazo limite aí no período de execução do plano de entregas, que a gente previu até o dia 30, né? Ou se precisa de mais tempo para elaborar isso aqui. Porque o prazo, Alvo, vai coincidir com o da PROAF, né? Que tem até o dia 30 também para entregar esses processos. Ah, tá. Então, tá. Então, não, beleza, então. Então, era só para esclarecer isso, porque se fosse um processo, uma entrega que precisasse de mais tempo, aí vocês poderiam pôr aqui, mesmo o plano de entregas sendo encerrado no dia 30, mas a entrega não é feita no dia 30, né? Esse produto não é entregue no dia 30, seria entregue, sei lá, em janeiro, né, de 2024. Isso é possível fazer dessa forma, tá bom? Mas nesse caso aqui, tá tranquilo. Eu acho que esse plano aqui tá beleza. Aí seria só essas duas entregas, né, que a unidade realiza. Então, Para o mês, sim. então estaria ok. Então, não sei se a gente tem mais tempo, acho que a gente já está com o tempo bem estourado, né? Vamos. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente pode deixar para um outro momento, outra reunião. Espero que essa reunião de alinhamento tenha sido proveitosa, né? Acho que a André vai fazer uns pareceres, devolver o processo. Se de repente alguém receber um processo com alguma orientação de ajustes, a gente orienta que use o mesmo processo, não crie um novo processo, só insira um novo plano de entregas, um novo fluxo ou talvez não precise nem de um outro plano de entrega, só se for mudar a data. Álvaro, Sim, André. eu estava pensando assim, em incluir, na verdade, um despacho nesse processo que está em aberto, solicitando adequação, e aí eu vou lá mencionar quais adequações que eu consegui visualizar como necessárias para dar prosseguimento ao processo. Eu vou incluir os despachos, aí o pessoal depois inclui a correção do fluxo de entregas, e aí depois a gente avança nos pareceres. Então, Os pareceres dos modelos já foram elaborados, na verdade, é só porque a gente se deparou com essa dificuldade de entendimento do que seria entrega, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Eu vou então encerrar aqui a nossa gravação para a apresentação, e eu acho que amanhã foi proveitosa. Agradecer a participação de todos e todas. Por enquanto, Wanda, vamos manter o prazo até dia 30/11, mas eu acredito que a gente vai postergar um pouco essa primeira etapa para poder fazer esses ajustes e, de fato, a gente testar o PGD, vocês realizando o PGD sem bater ponto, né? Porque a nossa expectativa é essa, o PGD funcionar mesmo, é a gente não precisar acessar nenhum sistema de ponto eletrônico e só trabalhar concentrado nas nossas entregas, tá bom? E aí, se tudo der certo, a gente vai torcer e trabalhar para isso. O ano que vem, a gente vai conseguir, inclusive, começar já as experiências em teletrabalho, né? Vamos torcer para isso, tá bom? Então, obrigado mais uma vez a presença de todas. Obrigado, senhora pró-reitora,
colegas que estão presentes. Nos vemos na próxima oportunidade. Até mais. Até mais, gente. Bom dia.